Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos louvar o Senhor com bastante alegria, falando que nós recebemos um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Como é importante, irmãos, essa comunhão nesse momento. Vamos lá. Coração
Deus. Fique agora com a mensagem. Estamos aqui mais um domingo para celebrarmos o nome do Senhor e também para dedicarmos um pouco do nosso tempo no estudo da Palavra de Deus, dando continuidade à série Minha Alma Anseia por Ti. Hoje nós vamos estudar um livro do Antigo Testamento, mas inicialmente eu queria lembrar vocês de que há 3 semanas nós dedicamos o nosso tempo no estudo de João capítulo de número 8, numa passagem em que Jesus é confrontado pelos religiosos da época que colocam diante dele uma mulher pega em flagrante adultério. O objetivo daqueles homens era fazer Jesus cair numa armadilha, porque a mensagem que ele estava apresentando na cabeça daqueles religiosos era diferente da mensagem que eles entendiam de Moisés. Mas nós vimos naquela semana que estudamos esta passagem que Jesus usa com grande sabedoria uma estratégia para sair daquela situação e deixar uma grande lição, tanto para aquela mulher que havia pecado de uma maneira que ofendeu ali a lei de Moisés, os ensinamentos do Senhor, mas também que não desse razão àqueles religiosos que não haviam conseguido interpretar a lei de maneira correta. Jesus se deparou com situações semelhantes a essa em vários momentos. Me lembro aqui de uma passagem de Mateus 22, quando ele é questionado sobre qual seria o maior dos mandamentos. E Jesus imediatamente ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Amar o Senhor acima de todas as coisas era aquilo que Jesus ensinou para aqueles homens. E também na sequência ele disse: um segundo mandamento semelhante a esse é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que Jesus está mostrando para aqueles religiosos é que havia na lei de Moisés mandamentos muito claros que representavam o espírito da lei, né? O coração da lei. E nem todos os religiosos da época de Jesus agiam da mesma forma, né? Inclusive numa passagem semelhante a essa que citei lá no Evangelho de Marcos, quando ouve Jesus responder do amor a Deus e do amor ao próximo, ele concorda com Jesus. Bem disse, mestre, né? E o fato dele concordar com Jesus mostrava que ele estava ali realmente mostrando uma atitude diferente da maior parte daqueles religiosos. Jesus, inclusive, se direciona a ele e diz: olha, você está no caminho, né? Você está próximo do reino de Deus. Parece que você está compreendendo a mensagem diferentemente do que outras pessoas estavam compreendendo, né? Então, Jesus ele se coloca naquela situação reconhecendo que havia pessoas que haviam entendido a lei, ou pelo menos estavam tentando compreender a lei e vincular os ensinamentos do Antigo Testamento com aquela mensagem que ele estava apresentando, né? Inclusive, se a gente pegar Deuteronômio capítulo de número 6, é exatamente ali que é citada a primeira vez a passagem do amar a Deus acima de todas as coisas. E Levítico 19 apresenta a passagem do amor ao próximo. Então, todos os mestres da lei, da época de Jesus e durante a história, conheciam a lei profundamente. Muitos deles tinham textos de cor, mandamentos muito claros no seu coração e na sua mente, e essas passagens eram de conhecimento dos mestres da lei. O que eles não faziam era aplicar esses ensinamentos de maneira efetiva na sua vida, na sua jornada. Então, o texto de Levítico, capítulo 19, é exatamente o texto que nós vamos estudar hoje, dando quase que uma continuidade, né, naquela passagem que nós terminamos de João, capítulo 8. E sem dúvida o livro de Levítico é um dos livros mais difíceis de se interpretar da Bíblia. Do Pentateuco, com certeza, ele é o mais difícil. Não porque ele tem ensinamentos complexos, mas porque muito do que está ali revelado tinha uma aplicação muito forte para aquela época. Os princípios não, os princípios eles atravessam a história, mas muitos dos ensinamentos cerimoniais, inclusive naquele primeira parte de Levítico, de 1 a 16, que fala sobre ofertas, sobre sacrifícios, eles tinham muita aplicabilidade para o povo de Israel. Lógico que dá para a gente pegar os ensinamentos dessas passagens e fazermos um paralelo com a obra de Cristo, mas do capítulo 17 ao final, nós temos um código de santidade. Nós temos orientações muito claras para a vida prática do discípulo, para a vida prática do servo do Senhor, para a vida prática de todo filho de Israel.
Então, ali está muito claro algumas questões do ambiente relacional, social. Cita-se ali, inclusive, algumas das passagens mencionadas nos 10 mandamentos, né? Então, alguns dos princípios ali apresentados são repetições daquilo que já havia sido ensinado por Moisés pouco antes. Então, nós poderemos dizer que desse código de santidade de Levítico, o coração, né, o centro da mensagem gira em torno do capítulo 19. E nós vamos analisar alguns versos do capítulo 19 para entendermos um pouquinho o que Deus estava transmitindo para aquele povo e que se conecta com a nossa realidade hoje. O capítulo 19 de Levítico, ele se assemelha muito com o Sermão da Montanha. Por quê? O Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele apresenta mudanças muito práticas, muito objetivas, né? Existem princípios, mas existem desafios muito claros sobre o que Jesus queria que os seus discípulos praticassem, né? Na questão do julgamento, na questão da disposição do serviço. Ele começa com as bem-aventuranças, ali apresentando princípios que depois se desenrolam durante o seu discurso de maneiras diferenciadas. E o capítulo 19 de Levítico faz a mesma coisa. Então não bastava que aqueles homens de Israel e que aqueles seguidores de Jesus, e não basta para mim e para você sermos apenas ouvintes da palavra, mas devemos ser praticantes dessa palavra. Se você lembrar daquela passagem de João, onde Jesus lava os pés dos discípulos, eu já citei isso recentemente, ele diz: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Quando você diz para o seu filho, ou para a sua filha, ou para o seu cônjuge na sua casa, que ele precisa colaborar, ele precisa contribuir com o andamento da casa, você está apresentando um princípio, o princípio da colaboração, da divisão das tarefas. Mas quando você diz para ele, lave a louça, arrume a casa, né? Coloque as coisas no lugar, guarde a sua roupa, você está dizendo, aplique o princípio da colaboração de maneira clara. Porque dizer eu entendi e não praticar é a mesma coisa que dizer eu entendi e não dou valor para aquilo que você ensinou, ou eu não entendi. Eu posso simplesmente me tornar um religioso ou um rebelde na nossa relação com Deus. Quando nós ouvimos e não praticamos, somos rebeldes. Ou quando nós não entendemos e praticamos de maneira cega, somos religiosos. Então é isso que o Senhor nos chama. Ele nos chama para uma compreensão. Isso está na base da nossa série Minha Alma Anseia por Ti, que está lá em Esdras. A disposição de coração para aprender, para aplicar e para transmitir. Então, iniciando o nosso estudo, a nossa reflexão, ele começa no capítulo 19 de Levítico, versos 1 e 2, dizendo o seguinte: o Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo. Ele apresenta aqui o princípio da santidade. A santidade, irmãos, é o projeto de Deus para os seus servos, né? Um valor que nem sempre é compreendido de maneira correta. Eu posso, por exemplo, imaginar que ser santo é uma utopia. Logo, eu não me preocupo, porque sendo uma utopia é impossível de eu alcançar. Ou eu posso simplesmente viver culpado e tentando construir a minha própria santidade. E as duas questões são erradas, os dois pontos de vista estão errados. O que o Senhor diz Ele é santo, o Senhor é santo, Ele não tem pecado. E ao mesmo tempo, essa santidade tem a ver com que Ele não está envolvido com essa natureza pecaminosa do homem. Ele está desconectado do pecado. No Senhor não há pecado, Ele é separado. E Ele justamente espera de nós que nós entendamos a santidade como separação do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Ou seja, o Senhor é santo, quer que os seus servos, discípulos e filhos sejam santos, e é Ele então que nos santifica. O processo, se a gente pegasse algumas passagens do Novo Testamento, Paulo, por exemplo, disse em 2 Coríntios 3,18 que nós somos transformados de glória em glória. Então a santificação é um processo, é uma transformação que ocorre dia após dia na nossa caminhada. Mas também é uma mudança de mentalidade.
Nós precisamos entender que somos peregrinos nesta terra. Estamos, mas não somos, né? Nós temos uma pátria celestial e Ele nos convoca para a transformação da nossa mente, né? Romanos 12, 1 e 2, lá, resumindo, só o finalzinho, diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o processo envolve mudança de mentalidade e envolve também um agente transformador. Na oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17, ele diz assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, que nós falamos há pouco, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. João 17, versos 15 a 18. Então o que nós aprendemos ali é que tudo tem o seu tempo determinado. Não rogo que os tires do mundo, né? O Senhor tem um projeto, Ele tem um plano para mim, para você, para todos nós na história. Então há um tempo determinado para todas as coisas. Mas Ele diz que Ele é o nosso protetor. Proteja-os do maligno. É Ele que nos protege. Mas é também Ele que nos santifica. O Senhor Jesus ora ao Pai dizendo: santifica-os na verdade. O agente transformador de santificação é o Senhor, o nosso Deus. E enquanto nós estamos neste mundo, nós temos uma missão. Jesus disse: eu os enviei. Então essa mudança de mentalidade, ela envolve a consciência de que é Ele que nos santifica, que nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas temos uma missão enquanto estivermos aqui. Versos 3 e 4 diz assim, mostrem respeito cada um de vocês por sua mãe e por seu pai, guardem também meus sábados, eu sou o Senhor seu Deus. Não depositem sua confiança em ídolos, nem façam para si imagens de metal representando deuses. Eu sou o Senhor, seu Deus. O que ele está apresentando aqui é a santidade ligada ao conceito de submissão. Esses dois versos citam uma porção dos 10 mandamentos, né? Onde fala sobre o respeito às autoridades, no caso pai e mãe, a separação de um dia para o Senhor e o combate à idolatria. E aí o que acontece durante a passagem, não só essa que nós lemos, mas no restante do capítulo, ele diz o seguinte, no final: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Isso é uma forma de conscientizar os seus leitores ou os seus discípulos de que, basicamente, é assim, eu respeito os meus pais, eu me consagro ao Senhor, pois eu sei que Ele é o meu Deus, Ele é o meu guia, e se Ele disse isso, é porque isso é importante. Respeitar as autoridades, respeitar seu pai e a sua mãe, respeitar as pessoas que estão sendo usadas pelo Senhor para conduzir a sua vida, é extremamente importante, porque a santidade tem a ver com submissão. E às vezes a gente esquece isso, porque tem um extremo que nós rejeitamos também, que é a obediência cega a líderes cegos. Mas desde que esses líderes estejam apresentando as Escrituras como fundamento, as palavras desses líderes, desses pais, devem ser ouvidas. Né? Nós precisamos voltar a entender a submissão como uma das grandes expressões de santidade. Ao falar, por exemplo, da idolatria, o Senhor está relembrando que Ele precisa ser prioridade na nossa vida e na vida dos seus servos. Não pode haver nada entre nós e o Senhor. O único intermediário entre nós e o Senhor é Jesus Cristo. Quando nós utilizamos qualquer outra coisa, recursos, sucesso, poder, fama, imagem, tudo isso, quando se torna um intermediário, prioridade nas nossas vidas, então nós estamos em uma atitude de idolatria. Em qualquer circunstância, nós precisamos nos lembrar que Ele é a verdade e somente a Ele nós devemos obediência. E ele volta a repetir, ele diz: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Vocês vão ver isso durante vários versículos se estudarem Levítico 19 a fundo. Bom, aí pulamos alguns versículos e vamos para o verso 9 e verso 10. A santidade nas relações sociais. Versos 9 e 10. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Olha a frase aqui. Alguns podem interpretar essa oração como uma simples esmola, né?
Mas, na verdade, o princípio da solidariedade aqui fala de não, por exemplo, não usufruir de todos os recursos, no caso daquele contexto da sua colheita, né? Não ficar aqui pegando até o último e não tentar ficar passando 1, 2, 3 vezes para não deixar faltar nada, porque o que acontecia muitas vezes é que após a colheita, as pessoas oprimidas que estavam à margem da sociedade buscavam alimento justamente nessas plantações. Né? Era roubo? Não, era uma forma de subsistência. Eles precisavam de recursos. Se a gente trouxer isso para a nossa realidade, a gente poderia pensar da seguinte forma. A gente sempre imagina que quando o Senhor nos der um pouco mais, nós vamos ajudar as pessoas. Né? A gente sempre fica dando desculpas. Aí se a gente ganha um aumento, a gente já pensa o seguinte, eu vou comprar aquilo que eu estava querendo, eu vou comprar outra coisa que eu estava querendo. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, nem tudo tem a ver conosco. Muitas vezes o Senhor nos abençoa para que nós entendamos que é necessário também nós abençoarmos outras pessoas. Esse princípio de solidariedade tem sido desprezado, porque nós vivemos num mundo consumista e a solidariedade é um valor simplesmente para se postar nas redes sociais, né? E para se ganhar seguidores pela bondade. Irmãos, nós não devemos fazer da solidariedade uma forma de autoexposição, de autopromoção. Né? Nós precisamos entender que ajudar as pessoas faz parte, né? Distribuir o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos talentos para estar com as pessoas. O princípio da santidade se vê inclusive nessa questão da partilha. É necessário a gente retomar. Nós fomos abençoados para abençoar, para anunciar a salvação do Senhor, mas também para anunciar e promover bênçãos na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nem sempre os que precisam são aqueles que precisam materialmente. Muitos precisam do nosso tempo, precisam da nossa dedicação, porque as suas emoções estão em frangalhos. Então nós precisamos dedicar a nossa vida, inclusive na partilha do nosso tempo, dos nossos recursos, dos nossos esforços. Olha o que diz os versos 11 e 12. Não roubem, não mintam, nem enganem uns aos outros, nem desonrem o nome do seu Deus, usando-o para jurar falsamente. Eu sou o Senhor. Aqui ele está falando sobre honestidade e lealdade. O furto, a mentira e o engano são formas de violência contra o próximo. A santidade nas relações humanas passa necessariamente por aprendermos a viver a verdade, sem desvios, desculpas e sem máscaras. Os relacionamentos, irmãos, precisam ser sinceros. A honestidade não é uma virtude a ser exaltada, mas um fruto de quem é de fato discípulo de Jesus. A lealdade tem a ver com a demonstração do caráter, uma decisão de se mostrar confiável acima de qualquer suspeita, mesmo que isso nos custe. Ser leal, muitas vezes, irmãos, tem a ver com pagar um preço, de não ter nada em troca. Ser honesto e leal custa muito caro, porque a maioria das vezes nós não temos ganhos imediatos. Se eu deixo de aproveitar uma oportunidade de um ganho ilícito, ou até mesmo de passar a perna em alguém, ou de não ser fiel na minha atitude, eu posso ter um ganho imediato, né? Só que o custo eterno é muito grande, porque o Senhor pesa a mão sobre nós para que nós sejamos honestos e leais nas nossas ações. O que eu quero dizer para você, e que às vezes não é muito gostoso de ouvir, é que você talvez não seja, como eu, tão bonito por dentro quanto você pensa e quanto eu penso que sou. O fato, irmãos, é que todos nós temos desvios terríveis que, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Mas é Ele que opera, Ele é o agente de santificação. Lembra que eu falei há pouco? Ele é o agente que nos transforma. Então a lealdade, a honestidade não tem a ver com não errar, tem a ver com a disposição de mudar. Se errar, correr atrás. Quantas vezes eu presenciei pessoas super leais que, ao errarem, retomaram as suas posturas para corrigirem os seus erros. A lealdade não é perfeição. Lealdade é disposição de coração, de pagar o preço, de fazer aquilo que é certo. E o verso 12, ele alerta para que nunca usemos o nome de Deus para reforçar os nossos argumentos. Irmãos, Deus não é fiador das nossas promessas e dos nossos pecados. Ele é santo. Por isso, usar o nome do Senhor em vão é algo terrível e muito comum.
Eu estou fazendo isso porque eu tenho consciência, né? O Senhor está me orientando. Quantas pessoas estão colocando na conta do Senhor coisas que são puramente pessoais? A santidade se manifesta na verdade da palavra ser sim, sim e não, não. Os versos 13 e 14 dizem assim, ó: não explorem nem roubem o seu próximo, não fiquem até o dia seguinte com o pagamento dos seus empregados, não insultem o surdo nem façam o cego tropeçar, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Irmãos, o discípulo de Cristo, ele foi chamado para ser honesto, leal, e eu vou usar outras duas virtudes que foram apresentadas aqui: sermos corretos e confiáveis. O que é certo. O discípulo de Cristo precisa pagar o que deve. Assim como os israelitas foram chamados, no contexto de Levítico, a serem um referencial de correção e de confiabilidade, você e eu somos chamados, né? Deve, pague. Ele usa aqui, por exemplo, o exemplo de um patrão que retém o pagamento do seu funcionário, né? Mas esse princípio ele pode ser expandido para várias áreas da nossa vida. Muitas vezes nós postergamos decisões e não tem nada a ver simplesmente com dinheiro. Pode ser outra área da vida. Nós postergamos decisões porque temos medo ou não temos disposição de fazer aquilo que é correto. Nós fomos chamados para fazer aquilo que é correto, sermos justos. O servo do Senhor não pode ficar controlando e sendo estrategista para o mal, né? E não necessariamente para o mal, mas para o bem-estar próprio, para ter o menor risco e o menor custo possível, né? Isso é muito feio. Nós precisamos fazer o que é certo, custe o que custar. Versos 15 e 16 diz assim, aqui ó: não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. Não vivam como difamadores no meio do povo. Não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor. Ele diz, sejam justos e imparciais. E aqui eu queria gastar um pouquinho de tempo com você, porque eu tenho visto, irmãos, a Igreja de Cristo dividida. Não somente na nossa comunidade, mas a Igreja de Cristo como um todo. Nós somos chamados à justiça e à imparcialidade, né? E imparcialidade no julgamento, uma observação que esteja acima das circunstâncias. Veja, se a verdade sai da boca de alguém que nós não gostamos, nós aceitamos a verdade, mesmo que discordemos de outras coisas dessa pessoa. Ao mesmo tempo, nós devemos rejeitar o ensinamento errado, mesmo que esse ensinamento venha da boca de uma pessoa que nós amamos muito. Dá para entender? Dá para entender que muitas vezes nós estamos fazendo exatamente o contrário? Eu rejeito um ensinamento certo porque vem da boca de uma pessoa que eu não gosto. Ou eu aceito um ensinamento errado porque vem da boca de uma pessoa que eu admiro. Isso está errado, irmãos. Eu não posso aceitar tudo que venha do meu espectro religioso, político ou ideológico. O que o Senhor está nos chamando é para sermos justos e imparciais com uma justiça que está acima da justiça dos escribas e fariseus. O Senhor nos deixa aqui um exemplo nada politicamente correto. Ele faz um chamado à justiça e imparcialidade que envolve o seguinte, ele diz, não agradem os poderosos, os grandes. Ok, nós concordamos com isso, mas ele diz, não favoreçam os pobres. Sabe por quê, irmãos? O fato de ser pobre não dá à pessoa o direito de ser inquestionável. A gente não pode achar que uma pessoa rica é má porque é rica ou uma pessoa pobre é boa porque é pobre. Existem pessoas boas que são ricas, existem pessoas más que são pobres e vice-versa. Existem ações erradas dos dois lados. Então o servo do Senhor, ele tem que trafegar no meio dessas questões, não ser imparcial no sentido de ser isento. Ele tem que ser imparcial no sentido de ser justo. É isso que o Senhor está nos dizendo. O debate público, por exemplo, está contaminado, não somente por injustiças de lado a lado, mas pela tendência de defender A ou B simplesmente porque são A ou B, independentemente daquilo que se fale. Irmãos, isso é bíblico. Não são minhas as palavras. Eu preciso defender o oprimido da sua opressão. Mas se o oprimido tomar uma ação equivocada, eu tenho que rejeitar esta ação. É assim que funciona. Eu tenho que combater a exploração dos maiores sobre os menores,
desde que seja exploração. Agora, o fato da pessoa às vezes agir corretamente tem que ser reconhecido por nós também. Então, há muitos exageros no nosso meio. Há pessoas que não acreditam, por exemplo, que haja racismo. Existe racismo, existe preconceito. E nós temos que lutar contra a opressão, contra o racismo, contra o preconceito, mas nós não podemos cair em falácias ideológicas, nem da direita e nem da esquerda. Nós somos crentes, cristãos chamados para exercer a justiça com imparcialidade, analisando tudo. Quer ver um exemplo do que eu estou falando para você? Um exemplo bíblico, não um exemplo meu, tá bom? Vocês lembram de uma história de uma mulher que deu em cima de um rapaz muito belo? Ela deu em cima desse rapaz, esse rapaz era servo do Senhor e não quis nada com ela. Você lembra desse rapaz? Ele se chamava José. E a esposa de Potifar deu em cima desse rapaz. Ele não quis nada com ela e saiu correndo. Quando ele saiu correndo, o que ela fez? Ela o denunciou por assédio. E eu não estou dizendo com isso que não existam homens, com perdão da expressão, canalhas, que assediam e usam da sua posição para magoar, ofender e cometer crimes contra as mulheres. Mas eu só estou dizendo que nem tudo que se diz é verdade. No caso de José, José ficou na cadeia por conta disso. Se não fosse verdade, o Senhor não teria dito nos 10 mandamentos que nós não podemos usar do falso testemunho. Então, existe muita maldade no mundo. E nós precisamos combater a opressão, combater tudo que é errado na sociedade, mas agir com justiça, que esteja acima da justiça humana. Não importa se ricos ou pobres, de qualquer nacionalidade, cor de pele, o servo do Senhor deve agir com correção, lutar contra a opressão, lutar contra a injustiça, mas ser correto, independentemente de onde venha a justiça. O verso 17 fala de calúnia. E em tempo de fake news nós precisamos ficar atentos, pois muitos irmãos, a favor ou contra de algo, têm divulgado coisas terríveis nas redes sociais. Irmãos, vamos botar a mão na consciência. Eu disse isso para vocês semana passada. Vamos botar a mão na consciência. Vamos falar do Evangelho com prioridade. Ele é a nossa base, é Ele que nos santifica. Santidade nas nossas relações humanas é fundamental. Santidade que se manifesta em justiça e imparcialidade. Versículo 17 diz assim: não alimentem ódio no coração contra algum dos seus parentes. Confrontem sem rodeios aqueles que errarem, para não serem responsabilizados pelo pecado deles. Ele está dizendo, a santidade se manifesta na solução dos conflitos. Os conflitos serão inevitáveis e em todos os momentos nós somos expostos a ferirmos e sermos feridos. Mas a santidade se revela na disposição de corrigirmos uns aos outros. Se for a nossa culpa, nós então caminhamos 1 milha ou até 2. Mas se não conseguimos resolver por conta própria, tentamos junto com os nossos parentes. No contexto aqui, todos eles eram parentes. Então, a expressão parentes ela se refere à nacionalidade de Israel. Então isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Cada um de nós precisa encarar as próprias falhas e corrigi-las. Mas também, diante de alguma coisa que ofenda a você, vá à pessoa, tente resolver. Olhe um paralelo do Novo Testamento. Se alguém pecar contra você, vá e converse com ela. Se a pessoa te ouvir, você ganhou o teu irmão. Se não ouvir, leve 2 testemunhas. Não ouviu, apresenta para a congregação. E se não tiver jeito aí, a gente entrega e segue para o último passo. Nós não devemos passar a mão na cabeça das pessoas e nem julgá-las sem misericórdia. Nós somos chamados para sermos promotores da paz. As relações humanas são feitas de feridas e cicatrizes e nós não podemos fugir dessa verdade. Mas a verdade com misericórdia, ser justo, falar o que nós pensamos, mas agirmos como Jesus agiu. Por fim, a base da santidade se revela no maior de todos os mandamentos, conforme dito no início da nossa explanação. Não procurem se vingar, nem guardem rancor, verso 18, de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. A base de santidade, da santidade é o amor. O amor ao próximo é a maior expressão do amor a Deus.
Um amor que se manifesta em verdade, em misericórdia, em disciplina, em correção, em disposição de coração. Lembremos o que Jesus disse na sua oração sacerdotal. Ele nos protege, nos santifica e nos deixou uma missão que não poderá ser exercida sem um amor profundo pelas pessoas, por Deus e pelas pessoas. Nós citamos o exemplo daquele homem que estava ali na interação com Jesus, falando das suas dúvidas sobre o maior mandamento, e aí o que acontece é que, por mais que a mensagem de Cristo não tivesse vindo ainda do jeito que veio, que nós conhecemos, já era possível, pelos ensinamentos da lei, entenderem o espírito da lei, do amor a Deus e do amor ao próximo. Mesmo que não fosse completo, o parcial que a lei apresentava já era suficiente. No Novo Testamento nós temos um quadro completo. Por isso eu e você não temos justificativa. O Senhor veio ao mundo, enviou o seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar. João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E nesse Filho o Senhor Jesus estava reconciliando o mundo. 2 Coríntios 5,19. Logo, qual mandamento poderia ser maior do que amar o reconciliador, o Criador, aquele que nos ama, e amar aquilo que Ele ama ou a quem Ele ama? Não tem como nós dissociarmos este mandamento. Nós temos que amar a Deus e amar as pessoas. Por isso, irmãos, nenhuma opressão é aceitável. O racismo não é aceitável, não faz sentido. Nem mesmo a agressão contra o agressor. Muitos, em nome de pautas justas e positivas, estão agindo com agressividade e com um julgamento humano. E quando eu digo agressividade, é inclusive em palavras, não necessariamente física, O que nós vemos é uma acusação generalizada de parte a parte. Pessoas defendendo muito mais a criatura do que amando o Criador e os seus valores e as suas virtudes. Há pessoas que se dizem justas, defensoras da igualdade, que lutam pela democracia, mas são incapazes de amar os seus semelhantes. Desprezam em prol de uma suposta justiça, de uma suposta fé em Deus. Para um ser humano que não conhece o Senhor Jesus, dessas pessoas é de se esperar que não saibam amar. Mas dos discípulos do Senhor, o que nós esperamos é que sejam luz. A verdade, irmãos, não é ideológica. Para nós cristãos, a verdade é supra-ideológica, supra-partidária e está acima das nossas preferências e até mesmo das minhas convicções e das suas convicções. Veja, você não foi chamado para idolatrar pessoas, partidos ou ideologias. A palavra de Deus deve ser o seu maior tesouro. Você não se torna bonzinho por aderir a hashtags e a campanhas por aí. O que conta é a sua atitude prática de luta realmente pela justiça. Porque que muitas vezes nós vemos é um pêndulo de um lado para o outro. Em prol de uma justiça, eu cometo outra injustiça. Você foi chamado para amar a Jesus e amar aquilo que Ele ama, ou a quem Ele ama, para ser justo, correto, confiável, honesto, leal, como expressões da santidade, uma santidade que nos distingue do mundo ao qual nós não pertencemos. Você foi chamado para ser a favor da verdade, mesmo que ela saia da boca de pessoas com quem você não simpatiza. E você deve ser contra a injustiça e a mentira, mesmo que ela saia da boca de quem você ama e admira. Sabe por quê? Porque nenhum, nem outro, nem você nem eu somos portadores da verdade. A verdade é Jesus. Ela não está encaixotada em achismos, nem no cérebro de uma pessoa ou outra. Lavar as mãos é diferente de analisar tudo e reter o que é bom. Não se deixe distrair pelos conflitos atuais. O Evangelho nos faz enxergar sob uma outra ótica. Nenhum ponto, nem o outro da sociedade, dessa polarização social, o Evangelho não está aí. O Evangelho é muito maior do que isso. Eu confesso que há muito tempo eu precisava dizer isso mais uma vez para vocês. E é um risco muito grande, porque neste momento eu posso estar desagradando os amantes da direita e da esquerda, Eu posso até mesmo ser chamado de isentão. Mas pelo contrário, irmãos, o que eu estou dizendo para vocês é que nós somos chamados para sermos discípulos acima de qualquer preferência.
E eu não me preocupo com as consequências do que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque está escrito aqui onde nós lemos a palavra do Senhor. Nós, pastores ou líderes e discípulos do Senhor, nós somos chamados para agradar apenas ao nosso mestre, aquele que nos comissiona. Não para agradar um lado ou outro, custe o que custar. Para mim, irmãos, o texto está muito claro e isso me basta. Que você coloque a mão na consciência e não se deixe levar pelo mundo. Que o Senhor santifique a sua mente, o seu coração e que você ame a Deus e ame as pessoas, mesmo que seja difícil. É um desafio, né? É um chamado para a vida e cuidado, para que na luta contra a injustiça, você mesmo não seja encontrado sendo injusto. Ame a Jesus, se espelhe nele e siga os passos daquele que nos amou. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e agradecemos por este momento. Nós clamamos pela tua direção para que o Senhor esteja trabalhando tanto nas nossas vidas como indivíduos, mas também nas nossas casas, nas nossas comunidades, nas nossas relações sociais. Que nós possamos, ó Pai, manifestar a tua graça, o teu amor em santidade, Pai. Que os nossos atos como peregrinos neste mundo, não pertencentes a este mundo, possam ser vistos, ó Pai, e anunciados onde quer que nós estejamos, Pai. Que o Senhor esteja chamando a tua igreja, os teus servos, para serem luz onde quer que estiverem, Pai. Abençoa-nos, guia-nos, esteja com as pessoas da nossa comunidade, os nossos conhecidos, com as pessoas da nossa cidade, da nossa nação. Pai, esteja trabalhando no coração de cada um deles, neste momento de sofrimento, para que eles possam voltar os olhos para o Senhor, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, e no nome de quem nós oramos agradecidos. Amém e amém. Que Deus abençoe. Irmãos, vamos continuar louvando ao Senhor, falando do reino dele e da justiça. Filho de Deus.
Irmãos, vamos continuar louvando ao Senhor, falando que um dia todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. agradecendo por este culto e pedindo pela nossa semana. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, obrigado por este domingo abençoado e por tudo o que ocorreu, ó Pai, nesse culto. A mensagem, o louvor que foi entoado ao Senhor, que possamos sair desafiados pelo Teu Espírito Santo por tudo aquilo que foi falado aqui. E que o Senhor abençoe a nossa semana, esteja nos protegendo, esteja nos livrando de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa semana para vocês, um abraço.